Vocês já ouviram falar em Ísis, Osíris, o deus Ram? Já ouviu falar nesses nomes, nesses deuses? Se você já ouviu falar e você associa esses deuses a deuses egípcios, vocês estão certos. Esses eram deuses adorados pelos egípcios. Mas o próprio faraó era tido no Egito como um deus. E o próprio rio Nilo que regava o Egito era tido pelos egípcios como um deus. Agora você já ouviu falar em Zeus, já ouviu falar em Hera, em Poseidon, Deméter, Hades, Hesita, Afrodite, Apolo, Ares? Já ouviu falar nesses deuses? Eram deuses do Olimpo. Eu falei só alguns, mas tinha muito mais deuses e cada um desses deuses tinham as suas devidas funções. Hera, por exemplo, era a rainha dos deuses, deusa do casamento, deusa da maternidade, deusa das mulheres, né? O Poseidon, por exemplo, era o deus dos mares, dos terremotos, dos cavalos. Deméter, deusa da agricultura, da natureza. Hades era o deus dos mortos. E por isso, até no Novo Testamento, quando se fala a respeito de inferno, usa-se a palavra Hades, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, quando se estava falando a respeito do mundo dos mortos, usava-se Hades como sinônimo de inferno, para falar a respeito do inferno, né? No grego, que foi escrito o Velho Testamento, no caso, eles usavam outros nomes para falar a respeito do inferno, né? Não usava Hades, por exemplo. Só que esses deuses que eu falei para você, Afrodite, Hades, Deméter, Poseidon, Hera, Zeus, já eram deuses do Olimpo, né? Em Roma também havia os seus deuses, o deus Baco, Ceres, Cibele, Concórdia, Cupido, Diana, Plutão, Discórdia, tudo eram deuses romanos. E o próprio imperador romano também era tido como um deus. Esse negócio de assumir o poder e ser visto como um deus e ser adorado já não é de hoje. Vocês viram que no Egito já tinha isso, né? Em Roma o imperador romano era tido como deus. Até hoje existe um pouco disso, né? Na China, por exemplo, o imperador chinês é tido como um deus, é tido como um homem sagrado. Todas as pessoas que querem assumir o poder e quer ter o controle de alguma coisa e quer deixar as pessoas fanáticas, eles começam a colocar sobre si a visão das pessoas como se eles fossem deuses, né? E eles surfam na onda de que o ser humano adora deuses. O ser humano tem uma extrema necessidade de adorar alguma coisa. Se você for ver lá no Velho Testamento, você vai ver os judeus, nas suas escrituras, falando contra a adoração dos deuses das nações pagãs, que eles tinham como pagãs. E tinha Baal, né, que era Deus das nações pagãs. Só que Baal não era um Deus único. Havia vários Baal em diversas nações espalhadas lá pela região de Israel, da Jordânia, espalhados ali pelaquela região onde fica Israel, e o povo das outras cidades adoravam a esses deuses que o povo de Israel chamava de Baal. No Brasil, por exemplo, os africanos trouxeram para cá, os escravos africanos trouxeram para cá os seus orixás, trouxeram para cá os seus exus, que se misturaram, né, aos santos da Igreja Católica, né? Essa mistura nós chamamos de sincretismo
sincretismo religioso, né? Os escravos, os africanos tinham vontade de adorar aos seus deuses, mas porque havia uma repressão da Igreja Católica e com medo dos padres inquisidores, eles passaram a se ajoelhar diante das imagens da Igreja Católica, mas na realidade estavam adorando aos seus deuses, né? Por exemplo, se eu não estou enganado, eles se ajoelhavam diante da imagem de São Jorge, mas na realidade estavam adorando a Ogum, né? E tem outras imagens, mas que eu não me recordo agora o nome. São Sebastião, né? Eles se ajoelhavam diante de São Sebastião, mas na realidade estavam adorando a Oxóssi, né? Tudo para disfarçar. Então tornou-se o sincretismo religioso. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem disso até hoje, né? Mas os deuses africanos não têm absolutamente nada a ver com os santos da Igreja Católica. Essa é a verdade. Então, cada nação, cada povo tem adoração a deuses diferentes. Isso sempre foi assim. Se você for assistir o filme Eram os Deuses Astronautas, você vai ver que os povos de outras nações remotas também tinham adorações a deuses que hoje em dia a gente não ouve nem mais falar, porque muitos desses povos foram dizimados por pestes, né? E a crença deles mudou, aquela nação foi colonizada por outra nação e outros deuses foram introduzidos ali no meio deles. Então, gente, a religião, ela molda a sociedade a qual a gente está vivendo, né? Ela molda em vários sentidos. Então, você vai crescer no meio de uma sociedade e você vai passar a adorar um espírito, você vai passar a adorar um Deus, porque a sociedade te impõe isso, assim como impôs aos seus pais, assim como impôs aos seus avós, e assim, de repente, você vai passar até para os seus filhos. É só um pouquinho, né, do assunto para você saber da verdade, para você abrir a sua mente. Eu não estou mentindo. Passe a investigar, passe a estudar, que você vai ver que isso que eu estou falando para você é verdade.